Eu me chamo Paulo Davi e estamos comentando sobre a carta de Paulo aos Romanos, conhecido como Evangelho de Paulo. Semana passada nós falamos no capítulo 1, que trata do problema da religião versus o Evangelho. A diferença entre religião e Evangelho. Paulo trata desse capítulo 1 sobre a questão da idolatria, sobre a questão da humanidade ter criado deuses para si e criado um sistema de culto totalmente contrário ao que Deus espera do ser humano. E nós conhecemos bem isso na história, como os povos, eles inventam deuses que têm características muitas vezes humanas, ou seja, uma projeção do superego humano, ou tem forma de animais, ou plantas, ou as estrelas do céu. Deuses que mantêm uma relação através do sistema religioso, que é um sistema de manipulação humana, um sistema que em torno de sacerdotes que dizem representar, dizem ser o porta-voz da voz divina, e através da manipulação das pessoas, através do medo, do castigo, ou através de trocas de recompensa, né? Ou seja, os deuses nas religiões humanas, eles são servidos por medo ou por ganância. Ou se tenta agradar os deuses com medo do castigo, ou se tenta comprar o favor desses deuses. Essa é a essência da religião, a essência da idolatria. E por causa disso, né, Paulo chega ao ponto, dá o exemplo do que acontecia, né, nos templos do tempo dele, nos templos romanos, e os romanos conheciam bem isso, a que ponto se chegou para se ganhar o favor divino, que é a prostituição cultual. Então, vamos olhar aqui no verso 23. Nós ainda estamos no capítulo 1, parte 2. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos, que se parecem com seres humanos ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Essas relações vergonhosas que Paulo trata no final do capítulo 1. A que ponto chegou a religião, a que ponto chegou a idolatria, de colocar rapazes, moças no templo para se prostituírem, né? Para vender, vender sexo, né? Mas o problema não é nem isso, o problema maior é o fato de ter gente que buscava esse tipo de coisa. E é isso que Paulo está falando, que Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles, ao abuso, né? Então, ali iam homens abusar de moças, abusar de rapazes, pagando, e esse dinheiro era usado no templo, né? Então Paulo trata disso. No verso 26, ele reforça: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, né? Porque a prostituição é uma relação vergonhosa, o abuso é uma relação vergonhosa, a compra do sexo é uma relação vergonhosa. Verso 28, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, olha só, eles se dedicam à idolatria, que Paulo deixa bem claro,
que isso é uma decisão do coração deles. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. E estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Essa lista é muito interessante, né? Porque isso mostra, e isso aqui vai demonstrar, a forma pela qual Paulo entende sobre o pecado. E nós iremos falar mais na frente sobre isso. Mas o pecado, ele sempre manifesta nas nossas relações com o nosso próximo. Então, quando ele fala perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, isso diz respeito à relação com o nosso próximo. Paulo ainda está assim profundamente indignado com o que acontecia nos templos pagãos, com o que acontecia na religião dos pagãos, que era o comércio, né? Expor rapazes, moças ao abuso de gente pervertida, porque quem ia nesses lugares, quem pagava por isso, era gente realmente cheia desse tipo de sentimento, né? Cheia de perversidade, cheia de maldade. A ganância, que é uma marca da religião, né? O comércio da fé, isso é uma marca de toda a história religiosa do mundo, desde lá dos primórdios, quando a religião se organizou, até no tempo de Paulo, até nos dias de hoje, né? Vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e maldades. Caluniam e falam mal uns dos outros. Olha aí o foco que Paulo está dando nesse conceito de pecado como sendo algo que praticamos contra o nosso próximo. Tem ódio de Deus e são atrevidos. Tem ódio de Deus e são atrevidos. Orgulhosos e vaidosos. Na verdade, eles têm ódio do verdadeiro Deus. Eles têm ódio do Deus que eles não podem manipular. Eles têm ódio do Deus que realmente é Deus, que realmente é Senhor, que realmente é gracioso, misericordioso. Não tem como manipular a fé das pessoas, mostrando para as pessoas o verdadeiro Deus. É preciso que as pessoas tenham medo de Deus. É preciso que as pessoas vejam Deus como alguém que está vendendo bênçãos. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus é desprezado e isso mostra um ódio contra o verdadeiro Deus e um atrevimento, um orgulho, uma vaidade. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, e isso Jesus trata, quando ele está falando lá com os fariseus, que sobre o honrar pai e mãe, mas havia uma norma dentro da religião que você poderia dar ao templo aquilo que deveria ser dado a Deus. E Jesus diz que com a prática deles, eles anulavam o mandamento de Deus. Desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não tem amor, ou seja, essa gente não tem palavra, essa gente não é confiável, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Note que tudo que Paulo cita aqui diz respeito à nossa relação com o próximo, e Paulo vai trabalhar muito esse conceito sobre o pecado, né? Que vem do egoísmo humano. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que fazem essas coisas merece morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas
que eles fazem. E esse é um ponto que chama a nossa atenção. E Paulo termina assim o capítulo 1 e ele começa o capítulo 2. Olha o que ele diz no capítulo 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Mais uma vez, a relação com o nosso próximo. E aqui ele está falando especificamente para pessoas que estão envolvidas nesse espírito da religião, que julga o outro. Porque a religião é isso, né? Na religião as pessoas se sentem melhor do que as outras e passam a julgar as outras. Mas olha o que ele diz. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade e tolerância e paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Aqui Paulo já está entrando na essência do mandamento da lei, né? O grande objetivo de Deus era fazer as pessoas mudar de vida, abandonar essa vida de egoísmo, porque esse é o conceito que Paulo tem, todo o Novo Testamento, de pecado, egoísmo, e parasse de julgar os outros, né? E fosse grato à misericórdia de Deus. E o capítulo de Deus, no capítulo 3, ele vai falar sobre isso, né? Que todos os homens são pecadores. Mas vamos continuar. Mas o seu coração é duro, teimoso. Por isso você aumenta ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair sua ira e o seu castigo sobre os egoístas. Eu gosto muito dessa tradução, porque ela mostra realmente a essência do pecado. O que é esse tal do pecado que tanto se fala, né? E aqui, nessa tradução, esses pecadores são identificados como egoístas, pessoas que vivem para si mesmos, pessoas que são o centro deles mesmos, né? Sobre os que rejeitam o que é justo, Paulo vai tratar muito da questão da injustiça, né? Sempre na nossa relação com o nosso próximo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos que fazem o bem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois ele trata a todos com igualdade. Então a questão é essa: fazer o bem. Fazer o bem a quem? Fazer o bem ao nosso próximo. Tudo está centrado na nossa relação com o nosso próximo. A nossa relação com Deus, ela traz como consequência uma boa relação com o nosso próximo. Essa sempre foi, por isso que Jesus sempre centrou na questão dos 2 mandamentos. Amarás a Deus todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. Servir a Deus é servir o próximo. Porque não há como servir a Deus com mãos humanas. Deus não necessita de nada da nossa parte. Quem necessita é o nosso próximo. Essa sempre foi a questão, o centro da mensagem do Evangelho. A graça e a misericórdia dada por Deus a nós, ela tem um fruto na nossa relação com o nosso próximo. Porque o pecado é o egoísmo humano. Verso 12: todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas
que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Lá na Epístola de Gálatas, Paulo vai dizer que toda lei se cumpre no único mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Tiago também demonstra isso claramente, com essas palavras: toda lei se cumpre em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a lei que Paulo está se referindo aqui. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas, ou seja, as motivações. As motivações. A essência da lei era o amor ao próximo, a nossa relação com o próximo, a nossa relação de justiça, que vem da compreensão de que todos somos pecadores. Paulo vai trabalhar isso. Por isso que ele fala que quando nós julgamos o outro, nós estamos condenando a nós mesmos, porque todos nós somos pecadores. E a lei vem justamente para tratar com esse problema do pecado, que é o egoísmo humano e todas as ações egoístas que nós fazemos contra o nosso próximo. Verso 17. O que dizer de você que diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora? Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia de cego, luz para os que não estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução, professor de jovens. Você está certo que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros porque é e não ensina a você mesmo. Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois a Escritura Sagrada diz: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você que é judeu obedece à lei. Se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês judeus são condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de ter essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado, isso é, uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem dos seres humanos, mas vem de Deus. Paulo está falando aqui, ele já está falando sobre essa mudança que acontece quando nós nos convertemos ao verdadeiro Deus. Quando nós abandonamos o ídolo, quando nós deixamos de servir a Deus na religião, quando nós passamos a adorar a Deus em espírito e verdade, quando nós compreendemos que todos os homens são pecadores e não há diferença entre judeu e não judeu, e que porque todos somos pecadores, Deus nos perdoa em Cristo. E esse sentimento, essa convicção, esse encontro verdadeiro com esse Deus verdadeiro, esse Deus misericordioso, esse Deus que ama, que perdoa todos os homens, nos leva a olhar o nosso próximo com misericórdia, vê-lo como um pecador como nós. E é normal essa identificação, essa cumplicidade,
esse sentimento de que se somos pecadores e Deus nos perdoou, o nosso próximo também é como nós. E nós então passamos a viver a lei. Que lei? A lei do amor, a lei que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, eu pergunto, quem é judeu e fato circuncidado de verdade? E ele fala que não, ele mostra claramente que a verdadeira circuncisão é a do coração. O verdadeiro judeu é aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Porque não tem como seguir uma lei escrita. A lei tem que estar no coração. Não tem como você amar ao próximo porque está escrito. Inclusive eles liam a lei e eles só viam mandamentos. Eles nunca perceberam que esses mandamentos regulavam a nossa relação com o nosso próximo. Eles nunca perceberam que Deus queria que ser amado no próximo. Eles transformaram, como toda religião humana, como se Deus fosse um ser que precisasse ser servido, como se Deus fosse um ser que precisasse ser agradado, como se Deus tivesse uma autoestima baixa e fosse necessário ficar agradando Ele, louvando e dizendo que Ele é grande, ou apresentando sacrifícios para tentar comprar o favor de Deus ou aplacar a ira de Deus, como se a ira de Deus fosse aplacada com a ação humana. É uma visão totalmente idólatra de Deus, que Paulo condena no capítulo 1, e ele mostra que se pessoas estão nesse tipo de culto, eles vão ver a lei escrita como apenas mandamentos. E pior, eles vão pensar no mandamento como algo para agradar a Deus. Eles não percebem que Deus se agrada na nossa relação com o nosso próximo. Por quê? Porque os verdadeiramente perdoados, porque os que tiveram verdadeiro encontro com o verdadeiro Deus, eles têm misericórdia pelo seu próximo, porque eles sabem que o seu próximo é como ele, alguém que depende do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E essa é a essência do capítulo 2. Se no capítulo 1, Paulo condena a idolatria e começa a mostrar as consequências da idolatria, no capítulo 2, ele mostra que se realmente nós conhecemos o verdadeiro Deus, nós não vamos servi-lo como fazem os pagãos, as religiões que não conhecem a Deus, e que nosso culto vai ser aquele culto em espírito e verdade que Jesus falou, aquele culto que se expressa na nossa relação com o nosso próximo. Nesse encontro com Deus, o nosso egoísmo começa a ser tratado, porque nós compreendemos a essência do pecado, que é o egoísmo, e nós começamos a olhar o nosso próximo com olhos de amor e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha apreciado esses comentários. Continue lendo a carta aos Romanos, o Evangelho de Paulo. E se você quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, pode fazer. Não esqueça de dar um joinha aí, de nos seguir nesse canal. É muito bom para que essas mensagens possam ficar em evidência aí no YouTube. Que Deus nos abençoe.